Graça e paz, queridos. Pastor França, mais uma vez aqui no canal, trazendo uma palavra do Senhor para nossas vidas. E a palavra do Senhor hoje está em Oséias 4:6, onde o profeta, inspirado pela palavra do Senhor, pelo oráculo do Senhor, ele vai dizer que o meu povo perece porque lhe falta conhecimento. Mas ai de ti, pastores, porquanto não ensinartes esse povo, eu vou te rejeitar e vou rejeitar também a tua descendência. Palavras do Senhor, palavras de salvação, queridos. E hoje nós queríamos conversar um pouquinho sobre essa situação. Hoje eu queria falar um pouquinho desse evangelho tão longe do evangelho de base, do evangelho do Senhor Jesus, um evangelho fragilizado, totalmente deturpado, o evangelho da autoajuda, o evangelho do imediatismo, o evangelho do eu posso, do que o Senhor tem que fazer, o Senhor é obrigado a fazer. Esse evangelho, queridos, ele não tem absolutamente nada a ver com Deus. Ele está longe dos caminhos do Senhor, passou muito longe do Senhor. Eu não sei de onde ele vem nem para onde ele vai, entre aspas. Não sei de onde ele vem nem para onde ele vai, entre aspas. Porque o fim da heresia, o fim do egoísmo, o fim da soberba, de tudo que não presta, a gente sabe para onde vai. No fundo, a gente sabe porque nós temos, queridos, um Espírito Santo na nossa vida que nos direciona, que nos dá o caminho, queridos. Quando você verdadeiramente se converte, quando você tem um encontro com o Senhor verdadeiramente, que o seu coração ele é tocado pelo poder do Senhor na tua vida, tu muda, queridos. Tu não precisa falar em línguas, pular, sapatear, gritar, dar cangapé, pirueta, não precisa. Tu não precisa fazer absolutamente nada, o teu coração ele tem um impacto com o Senhor. Muitos dão júbilo de alegria realmente, falam em línguas, isso é maravilhoso. Mas o caráter mesmo, a modificação mesmo, ela vem na personalidade, ela muda padrões de comportamento, queridos. Muda. Muitas vezes, alguns eles até pulam, dão júbilos de alegria, mas aquilo não tinha nada a ver com o Espírito Santo. Não era o Espírito Santo. Quando o Espírito Santo ele vem, ele toca, ele converte, ele muda padrões. Tu nunca mais será o mesmo. Nunca mais tu vai ser o mesmo. É, pastor? Com certeza. Nunca mais você será o mesmo. Você vai sair dessa roda encandeadora, desse ciclo encandeador que não te leva a canto nenhum, é como se fosse um carrossel. Você fica girando em torno de um eixo, não te leva a nada. É como se você estivesse numa balança oscilando para um lado e para o outro, para um lado e para o outro, numa cadeira de balanço, sem sair do lugar. E não foi para isso, queridos, que o Senhor te chamou, não. Não foi para isso. E muitas vezes somos covardes, pastores, muitas vezes covardes. Ele abre Oséias e lê só a metade do versículo. Ele não tem coragem de ler o outro. Dia que tu tiver na tua igreja, que o teu dirigente lá, ou um apóstolo, ou o anjo estiver lá na frente lendo isso aí, tu observa. Ele vai dizer, o meu povo sofre porque lhe falta o conhecimento. E quando o olho passa ali, ele dá uma freada, ele não vai mais de jeito nenhum. Porque o que vem depois, ele vai dizer, mas tu, sacerdote, porquanto não ensinaste o meu povo, eu também vou te rejeitar. Eu também vou te lançar fora. Mas isso ele não fala. Tipo aquela turma que quando ora o Pai Nosso, ele vai até um certo ponto e ele termina ali. Ele não diz o amém, nem o teu reino, a tua glória seja para sempre. Ele não fala isso. Ele para lá em cima, ele dá uma freada antes. Porque teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre.
ele dá uma parada ali, ele não vai. E isso, querido, é fundamental para você definir o curso de uma palavra. Você tem que discorrer até o final. Talvez se você discorresse até o final de um versículo desse, as coisas estivessem diferentes. Camarada, o conceito de comunidade, de igreja hoje fosse diferente. Porque quando se fala em igreja, a pessoa pensa o templo, ele não pensa na comunidade. Igreja é o corpo vivo do Senhor aqui na terra, queridos. É a comunidade dos salvos que se reúnem para adorar e prestar um culto a Deus. O templo é só um ponto de encontro. Aquele templo de cimento é só um ponto de encontro. A igreja é o povo que fica ali em volta daquele templo, naquela comunidade. A igreja são pessoas que estão ali vivenciando essa fé, que compartilham contigo dessa fé. Não é o templo. E muitas vezes somos covardes e nós não ensinamos isso para as pessoas. Muitos irmãos hoje eles veem o templo como algo místico, que vai ali sair um poder e vai entrar nele e ele vai sair dali cuspindo fogo e mastigando prego. E isso não é verdade. É mais arriscado ele engolir o fogo e se engasgar com prego. Então precisamos rever os nossos conceitos de evangelho. Precisamos rever os nossos conceitos de cristianismo. Talvez sejamos religiosos, mas menos cristãos. Talvez a nossa visão esteja direcionada para uma religiosidade que está nos matando pouco a pouco. De cristianismo não tem quase nada. Precisamos rever os nossos conceitos, queridos. Se nós quisermos ter uma vida plena com o Senhor, nós precisamos rever os nossos conceitos. E muitas vezes nós nos acovardamos de rever os nossos conceitos, porque rever os nossos conceitos, ele incomoda. Incomoda, dói, você vai descobrir coisas que você não quer descobrir. E aí você entra numa dissonância cognitiva. Então, ouvindo duas vozes, uma de um lado, outra de outro. Será que eu vou? Será que eu não vou? E você acha que isso não é cômodo para você e às vezes você fica fingindo que adora a Deus. Fingindo que adora a Deus e acreditando que Deus está com você nesse negócio. Então, há tempo de mudar? Sim, há tempo de mudar. A possibilidade de uma mudança, com certeza, há possibilidade de uma mudança. E a mudança, queridos, ela explode de dentro para fora. Ela vai explodindo, acontecendo de dentro para fora, mudando o nosso ser, o nosso caráter, a forma de como nós encaramos o Evangelho, de como nós entendemos o Evangelho do Senhor. E isso é um processo, queridos. Isso é um processo que dói, porque requer uma lapidação em todo o sistema que, quem sabe, nós já adentramos. Requer um processo de limpeza, de purgação. Acho que o camarada vai ser purgado. Precisa se vomitar isso aí. Ele precisa passar por um processo, por uma verdadeira catarse. Esse é o nome. Com a catarse para ser limpo dessa situação. Porque ao longo das nossas vidas, nós acumulamos muitas sujeiras, muitas crendices, muitos vícios que precisam ser jogados fora. O Evangelho, ele é simples, queridos. O Evangelho é muito simples. E isso precisa ser falado, ainda que você diga não, ainda que você não concorde, precisa ser falado. Porque se nós não falarmos, seremos cobrados por isso. Quem sabe você está se enganando aí. Você já foi enganado, quem sabe você está iludido achando que está fazendo a coisa certa, mas quem sabe você não está enganado. Quem sabe você não está trilhando o caminho do mal, achando que está trilhando o caminho do bem. Então, queridos, inclina o teu coração para o Senhor, ora a Deus e pede discernimento do Espírito para Ele. Senhor, me dá discernimento. Pede para Ele o discernimento da palavra.
conversa com o Senhor e pede para Ele, para que Ele venha te restaurar, renovar e te dar uma visão de águia, para que você possa enxergar milhas e milhas e milhas. Assim, queridos, você vai sair desse quadrado aí. Assim você vai sair desse quadrado. Sair desse evangelho de água com açúcar, evangelho fragilizado. Sair dessa onda do imediato, do eu sou, eu quero, eu posso, eu piso, eu faço beicinho e Deus tem que me atender. Funciona assim não, queridos. Deus não te deve nada, absolutamente nada. Tu sem Deus é um zero, mas Deus sem ti continua sendo Deus, grande, poderoso, reinando soberanamente. Então inclina o teu coração para o Senhor. Deixa eu contar uma coisa para ti. Há 30, 40 anos atrás, quando alguém ele resolvia entregar a sua vida ao Senhor, ele ia ao batismo com uma profissão de fé ali e ele declarava publicamente que acreditava no Senhor Deus Todo-Poderoso, acreditava no seu Filho, acreditava no Senhor Jesus Cristo, que um dia tinha se feito carne e tinha habitado conosco aqui. Ele acreditava nessa palavra poderosamente. Ele acreditava e ele confessava que a partir daquele dia ele ia servir a Deus de todo o seu coração, buscando em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Era assim que as pessoas confessavam publicamente a sua fé em Cristo. Hoje está tudo diferente. Hoje ele quer que a igreja confesse para ele se ele vai ou não ganhar aquilo que ele tem sonhado. Hoje as coisas mudaram, queridos. Inverteu-se a lógica. Na passagem do século XVIII para o século XIX, um jovem foi condenado à forca numa cidade por um crime que ele tinha cometido. Como ele era um homem que fazia alguns serviços para um homem muito considerado naquela localidade, aquele homem procurou o governador e disse: governador, eu gostaria que o senhor perdoasse esse cidadão. Ele não era mau, ele era um homem bom. Ele se tornou mau, mas ele era um homem bom. Mas eu creio na restauração dele. Eu creio que ele pode ser restaurado. E aquele homem conversou com o governador ali durante um longo período. Aquele homem era um pastor. E o governador olhou para o pastor e disse: vou pensar no seu caso. E durante a noite o governador pensou, disse: vou perdoar esse jovem, mas antes eu vou lá na cadeia visitar ele. No outro dia o governador colocou um clerical pastoral, uma roupa pastoral, deu uma disfarçada, colocou a carta de perdão dentro da Bíblia, foi até aquela cadeia, entrou lá e conversou com aquele jovem. E perguntou se aquele jovem ele queria realmente entregar a vida dele a Cristo, e aquele jovem disse que não estava interessado. Tentou conversar com aquele jovem empurrou o governador achando que era um pastor, e ele não queria nada com nada. Então aquele governador saiu dali e foi embora voltou ao palácio, e quando o carcereiro foi lá com aquele jovem, disse: você é um cara insensato. Esse homem que acabou de sair daí era o governador, e dentro daquela Bíblia ele trazia a tua carta de perdão, mas tu rejeitou. Então no dia do julgamento, no dia D, ele foi levado à forca, aquele jovem, e normalmente na forca o jovem ele faz um pedido, o condenado faz um pedido, aliás. Então o carrasco perguntou dele: o que tu queres pedir? Ele disse: eu quero dar uma palavra aos jovens. E ele disse: jovens, gostaria que vocês me ouvissem. Hoje eu estou sendo levado a essa forca e daqui a pouco estarei morto, não estarei mais com vocês. Mas eu gostaria de dizer uma coisa para vocês: eu estou sendo condenado à morte, não pelo crime que eu cometi, mas pelo perdão que eu rejeitei. Que Deus te abençoe, querido. Que Deus te abençoe e te guarde, e que você possa encontrar no seu coração, nas suas noites de oração, uma resposta do Senhor para a tua vida. Que você possa verdadeiramente ser um adorador e não um religioso,
porque os religiosos mataram o Senhor, mas os adoradores, esses permanecem. Que o Senhor te abençoe e te guarde, e crie em você o desejo de olhar para o seu próximo, não como religioso, mas como alguém que quer uma mudança para a vida dele, como alguém que quer levar o evangelho todo ao homem todo, além dos limites do culto, do templo, do domingo e do clero, e quer ver mudança na vida dele. E que se tua comunidade não faz nada por eles, dá o primeiro passo e começa a fazer alguma coisa por eles. Que Deus te abençoe e te guarde em nome de Jesus. Amém.